Aconteceu no dia 25 de junho, em Bauru, nas dependências do Hotel Obeid Plaza, a plenária da Força Sindical Estadual, para debater temas como atual conjuntura econômica, programa de proteção ao emprego, o fator previdenciário, a proposta 8595, entre outros temas. Hoje nós estamos aqui na plenária estadual da Força Sindical em Bauru, com autoridade da Força Sindical, do Diese. Essa plenária diz sobre a crise econômica, o desemprego, mas o foco principal é o fator 8595. As centrais sindicais estão unidas nesse trabalho em prol da aposentadoria. Hoje aqui vamos estudar um projeto, uma emenda para que possa melhorar a aposentadoria dos nossos futuros aposentados do Brasil. Nessa plenária, Daniel, é discutido muito a proteção do emprego. E o SEC-ABC preza muito por isso para os seus associados. Né? Sem dúvida. O ano passado nós fizemos uma negociação muito boa. A média dos pisos salariais nossos foi de 8% a 10%. O presidente Ademar teve uma ótima iniciativa nos pisos salariais e esse ano vai ser da mesma forma. Isso para valorizar a mão de obra do trabalhador e evitar rotatividade no comércio. O principal, a intuição da gente é o desemprego, comentar sobre o desemprego que vem acontecendo no país e também falar sobre o fator previdenciário que foi vetado no Congresso Nacional e não era aquilo que o sindicalismo queria, os dirigentes sindicais queriam. Mas a gente está aqui discutindo uma nova forma, ver os trabalhos que vamos fazer no Congresso Nacional para melhorar as condições dos aposentados no Brasil. Com certeza essa plenária já foi tirada na última reunião que a gente tivemos da Força Sindical Regional em Marília e o Sindicato dos Motoristas não podia deixar de estar acompanhando, porque hoje se fala em crise, em desemprego e o Sindicato dos Motoristas também é preocupado com isso. E essa plenária estão discutindo muito sobre o fator previdenciário e a proteção ao emprego, né, Mauro? O que é importante, né? Apesar de ser uma plenária muito mais voltada à iniciativa privada, mas tem assuntos ali que é importantíssimo para nós, que é a questão das terceirizações. A gente tem uma preocupação muito grande quanto às terceirizações no serviço público, né? Seja ele em todos os níveis, tanto municipal, estadual como federal. Então nós viemos aqui hoje justamente para ouvir um pouco mais, entender um pouco mais, inclusive a respeito do fator previdenciário, da aposentadoria, né? Do 8595, que eu acho que é importante a gente entender isso, para que a gente possa também passar o mínimo necessário para as nossas bases. Então eu acho que é uma plenária importantíssima e é por isso que nós resolvemos vir aqui, ouvir as pessoas que estão ali se expondo, pessoas do Diese, presidentes de sindicatos, de federações, né? Então acho que isso é importantíssimo, que é o pessoal que tem um conhecimento bom do assunto, que pode estar fazendo um resumo para que a gente possa entender de uma forma mais clara, mais simples e consiga passar isso também para todos os trabalhadores. Então é importantíssimo essa plenária para que todo o movimento sindical se instrua e consiga levar até suas bases as informações necessárias aos trabalhadores. A Força Sindical vai percorrer todo o estado, né, fazendo não só aqui em Bauru, mas em outras cidades também, em outras regionais, e para estar discutindo em todo o estado, né, todos esses pontos polêmicos, como está caminhando no Congresso Nacional, questão toda essa polêmica que está sendo a votação no Congresso, então, terceirização, o fator previdenciário e outros assuntos, né, que está surgindo hoje, né, que deve estar acontecendo a questão da votação da vinculação do aumento dos aposentados ao salário mínimo. Então tem um grande espaço para debate, grandes coisas a ser discutido para os próximos congressos da Força e assim por diante. É um encontro importante porque está discutindo situações que estão em evidência no país, então a gente está participando. Eu estou participando pela primeira vez que eu não consegui participar em São Paulo, estou aqui em Bauru, mas é muito importante a gente estar participando para a gente estar debatendo, para ver o que a gente vai fazer, que situação que a gente vai aparecer para a gente mais ainda, com certeza vai piorar mais ainda a situação diante do que está acontecendo aí no país, e em especial no estado de São Paulo. Então com certeza teremos muitas dificuldades, não temos que debater para ver o que a gente vai fazer. Importante essa reunião, fiz questão, esteve aqui no pátio, foi visitar o Poupa Tempo, o Senac, mas fiz questão de acompanhar um pouco essa
essa plenária da Força Sindical, da qual eu sou também diretor licenciado. Os trabalhadores nesse momento têm que se unir, têm que buscar alternativas para enfrentar o desemprego e enfrentar essa política econômica que está arrasando com a vida da indústria e também com os trabalhadores. Para nós que já somos aposentados, isso daí não tem mais o que fazer. Mas isso vai ser um benefício para quem vai se aposentar. Porque, na verdade, o fator, ele pegava 30% do salário de quem aposentou, né, antes. Agora, com esse 85,95, é um meio do aposentado se aposentar ganhando um pouquinho mais, né? Então, para a gente, isso daí foi uma conquista do Sindicato Nacional dos Aposentados. E eu espero que melhore cada vez mais, né? A gente luta por uma conquista melhor. Os aposentados, assim, no Brasil, eles estão muito defasado o salário, a saúde, né? Então, a gente tem que lutar por alguma coisa melhor. Isso daí também vem dos governantes, né? Então a nossa luta é aumentar o salário, melhorar a saúde. Então é isso aí que a gente está batalhando. A Força Sindical organizou essa plenária, né, para que possamos debater hoje assuntos que são importantes e que afetam toda a classe trabalhadora e principalmente nós mulheres, que é referente às MPs 664, a 665, fator previdenciário, terceirização. Então, chamou as mulheres para estar nesse debate e que juntas, né, nós possamos fortalecer ainda mais as ações em conjunto com os sindicatos filiados, federações e confederações. Bom, importante, primeiro, essa posição descentralizada da Força Sindical do Estado de São Paulo de realizar atividades em todo o Estado, até pelo tamanho da nossa central no Estado de São Paulo, que atinge quase 500 sindicatos filiados de várias categorias, da indústria, do comércio, serviço, transporte, e logicamente os assuntos em pauta, em debate, são sempre assuntos de muito interesse da classe trabalhadora e também que pauta as discussões nacionais em relação ao governo federal e em relação ao governo estadual. E uma das propostas que mais discute sobre essa plenária é a proposta 8595, né? Como o presidente vê essa proposta? Bom, primeiro, só relembrar que o fator 8595 foi uma construção das centrais sindicais em substituição ao fator previdenciário que subsiste desde 1999, já prejudicou milhões de trabalhadores, reduzindo os valores da sua aposentadoria. Então o fator 8595 é uma conquista do movimento sindical. Então cabe a nós agora conseguir mantê-la no Congresso Nacional e, logicamente, derrubar a proposta do governo que prevê a progressividade que acaba descaracterizando o fator 8595. Mas, logicamente, o movimento sindical está preparado agora para enfrentar esse debate com o governo, esse debate com a Câmara Federal e o Senado, para que a gente possa consolidar, na verdade, essa grande mudança previdenciária que, por longos e longos anos, prejudicou milhões de trabalhadores. Então, nós defendemos 8595 e nós, logicamente, vamos discutir para barrar a progressividade nesse sistema. Mas, volto a dizer, isso é uma conquista dos trabalhadores do movimento sindical. Nós estamos aqui reunidos, praticamente juntando esse lado do Estado, né? A coordenação da estadual resolveu e deve estar realizando 3 plenárias no Estado de São Paulo. A primeira está sendo aqui, juntamente com a Regional Marília e a Regional Bauru, na sede aqui da cidade de Marília, e discutindo todos esses assuntos aí, né? A medida provisória 664, 665, a questão do fator previdenciário, a questão do salário estadual, salário mínimo estadual, e colocando estratégia já para a questão de melhoria da economia e como que a gente vai estar pressionando lá em Brasília todas as ações que vão estar resolvendo, inclusive o governo federal, na questão do desemprego, principalmente na geração de renda e emprego para todos os brasileiros. E o que se discute mais hoje, Ito, é a crise e a proteção do emprego, né? E essa plenária exatamente discutindo essas propostas para o trabalhador. Isso, a gente está aí, todos os sindicatos no seu dia a dia,
uns usando férias coletivas, outros banco de horas, tem a questão do layoff, né? E o governo tem uma medida provisória que ele está pretendendo colocar para a questão é um projeto alemão, né? Baseado num projeto alemão, trazendo para as realidades aqui do Brasil. Mas não tem nada fechado sobre isso ainda. Existe a participação das centrais sindicais e a força sindical também presente, discutindo para poder trazer para as bases qual é a realidade desse acordo que possa existir futuramente, né? Para a manutenção do emprego. Olha, nós esse ano, 2015, a força sindical, os trabalhadores em gerais, acho que todos representados pelo Central, realmente têm enfrentado muita dificuldade, né? Então a gente tem visto aí que esse novo programa de governo da presidente Lula, ela tem trazido realmente muito problema com a classe trabalhadora. A gente perdendo algumas conquistas, né? Nós tivemos aí, já no início do ano, a aprovação da terceirização em qualquer atividade da empresa, aí tivemos a medida provisória 664, 665, enfim, a gente tem vamos dizer, até reflexo do próprio Congresso, né, que hoje você tem uma maioria absoluta de empresários defendendo o mundo capitalista. Então nós estamos fazendo essa plenária, a primeira do Estado de São Paulo que a gente está fazendo no Estado, para aproximar e colocar também algum subsídio e contribuição para que os sindicatos possam se defender. Em vista disso, a gente tem um problema na economia brasileira, que está refletindo na questão do emprego, né? Então nós temos uma série de desemprego, principalmente na cadeia produtiva do setor das montadoras. Isso já vai refletir no setor de comércio, no setor de serviço. Enfim, então essa nossa reunião tem esse objetivo, dar uma orientação aos sindicatos, que são filiados à força sindical, no sentido de mobilizarem, né? O encontro é muito importante para nós, não só para nós, como para todos os trabalhadores do Estado de São Paulo. Na verdade, a gente tomou essa iniciativa de fazer essa plenária e vamos fazer outras. Provavelmente a próxima vai ser na região de Piracicaba, né? Onde a gente vai convocar o pessoal de Piracicaba, de Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, aquela região, né? Porque na verdade tem acontecido aí várias questões que estão em destaque, como a 664, 665, terceirização, 85, 95, né? E muita gente não sabe, porque infelizmente a nossa forma de comunicação é meio falha. Então se você não fizer esses encontros, que nós estamos fazendo aqui, de forma regional, para que todo mundo tenha informação ao mesmo tempo, é complicado. Daí a importância da gente estar fazendo essas plenárias regionais com todos os sindicatos dessa região. A grande mídia, ela não vende o produto como realmente é. Aqueles que detêm o poder, como o Globo e outras, elas soltam aquilo que interessa para eles. E nós, como estivemos discutindo a terceirização, como estamos em 85 e 95, nós sabemos que aquilo que está chegando para o trabalhador não é a verdade que deveria ser dita. Então, se a gente não fizer esses encontros, né, nas várias regiões do Estado, não vai chegar à realidade para os sindicatos. Então, a ideia é passar essas matérias principais que nem colocamos aqui hoje, é levar para esses sindicatos presentes, para que eles, nas suas assembleias, em suas empresas, passem a realidade para os trabalhadores, para saber que a coisa, até onde é boa, até onde não é boa, até onde podemos ir. A ideia é essa. Eu acho que essa plenária foi importante, né? A gente já tinha feito uma convocação para o sindicato da Regional de Marília, e agora que a gente teve com quase 7 regionais colocadas dentro dessa reunião, para preparar realmente o que está vindo aí em vias de mudança de lei. A questão agora de algumas coisas que a gente já conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados Federais, mas precisa desse empenho de todo mundo, todo sindicalista está presente em Brasília agora para fazer com que essas coisas não percam o sentido dentro do Senado e não tenha o veto da presidente também, que é a questão agora principalmente da equiparação agora do aumento que vai agora para as aposentadorias e também para todas as aposentadorias que são acima do mínimo. E tem também essas questões de mudança de lei. A gente vai retomar a discussão da terceirização, estamos retomando também algumas decisões que ficaram ainda meio pendentes da questão da 664 e a 665. Então essa reunião serviu para alertar, porque muita gente estava fora desse contexto, né? Tem muitos sindicalistas, infelizmente, ainda que fica assistindo isso tudo pela televisão e ainda não estava bem inteirado dessas questões. E para que os trabalhadores não sofram mais perda do que a gente já sofreu, porque esse ano de 2015 foi um ano histórico para a questão do trabalho, porque a gente perdeu inúmeras já coisas conquistadas a duras penas e através de uma canetada, através de uma medida provisória, a gente acabou perdendo. E a gente sabe que essa crise vai trazer muito mais.
trazendo a questão agora dessas empresas na dificuldade, essa questão do layoff. Muita gente também não sabe discutir essa questão do layoff. Num contexto da primeira aparição disso aí, parece uma coisa boa para o trabalhador, mas na realidade tem muitos pontos a ser discutido. O trabalhador tem que saber que num layoff de empresa onde ele fica dentro desse projeto, recebendo parte dessa verba do governo, como seria o seguro-desemprego, assim que se ele for dispensado, ele não tem mais direito ao seguro-desemprego, essa parte que recebe da questão de verbas já do FAT já acaba negando, numa demissão, a questão do acesso ao seguro-desemprego. Então isso serve para muitas informações e é isso que a gente está tentando fazer nessa plenária de hoje, e essas plenárias vão acontecer em várias cidades. Maurílio, e você que está acompanhando de perto, sempre lá em Brasília, né? Essas leis aí que estão acontecendo, de uma avalanche de leis, né? Qual a sua expectativa? E como você disse, é bom ter esses encontros para os sindicalistas todos terem o mesmo pensamento e entender melhor as leis, né? Eu acho que o sindicalismo brasileiro está passando por uma transformação muito rápida, né? Ele está tendo um volume de informação muito grande e, infelizmente, a gente sabe, porque o sindicalismo ele sempre se focou na fábrica, né? E hoje não é só a questão da fábrica. Essas leis, essas perdas de direito trabalhista estão acontecendo via Senado, via Câmara dos Deputados, via veto do presidente, da presidenta, corrigindo. E a gente sabe que tem que haver essa interação. A gente tem que procurar informações com aqueles que têm mais informação. Eu acho que a partir do momento que a gente faz mais reunião, a partir do momento que a gente faz esses encontros e participa mais, aquele sindicalista que consegue pegar uma passagem de avião, estar em Brasília, ver as discussões que estão acontecendo lá, isso traz um melhor conhecimento para ele poder colocar isso no chão de fábrica. Porque, infelizmente, aquilo que a mídia nossa brasileira leva para o trabalhador dentro das suas casas não é a realidade. Infelizmente, a gente vê que tem muita coisa distorcida que estão colocando na cabeça do trabalhador e na cabeça do brasileiro de uma forma geral, entendeu? Para realmente fazer com que ele crie uma opinião errada de tudo que está acontecendo hoje.